Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais um Atualidade Jurídica, em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados. No último programa, a gente tratou de direito imobiliário, sobre aquela diferença dos valores de condomínios das coberturas para os apartamentos em comum. Para isso estão conosco aqui os advogados Eduardo Pereira e Alberto Rosman. Vamos voltar a falar sobre esse tema que deu muito o que falar, né, doutor Alberto? Sem dúvida, agora, esse tema ele abriu uma grande discussão no mercado imobiliário, em vista de que há diferenciação da cobrança das taxas de condomínios para aqueles apartamentos maiores com relação aos menores. Claro. Então, evidentemente, essa discussão ela se deu por conta de uma decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Claro. Consequentemente, a nossa intenção sempre preventiva é esclarecer essas dúvidas, visando com que não seja necessário que as partes cheguem ao litígio para resolver um problema tão simples. Doutor Eduardo, sempre tem uma repercussão, uma discussão como essa sempre tem, né? Qual o impacto com essa decisão? Agora sim, milhares de condomínios serão motivados a revisarem suas assembleias para evitar processos judiciais, movidos por coberturas e apartamentos térreos, em decorrência da cobrança de condomínio sobre a área ou sobre fração ideal. Doutor Alberto, qual é o fundamento dessa decisão, se nós fôssemos falar assim? Perfeito. Essa decisão ela se baseou basicamente no enriquecimento ilícito, o enriquecimento indevido. Qual seja, as partes elas gastam no contexto do condomínio valores de diversas naturezas. Desses valores, eles devem ser em tese rateados entre as partes, porque pouco importa se o apartamento é maior ou menor. Essas despesas do condomínio, elas existem independentemente do tamanho da unidade da pessoa. E daí a necessidade de que o valor seja idêntico para ambas as partes. Claro. Em caso desses serviços, evidentemente que são tudo englobados, né? Quais são esses, que taxas condominais são esses? Agora sim, essas taxas condominiais, elas dizem respeito ao uso de áreas comuns do condomínio, como elevador, portaria, as escadas, limpeza, despesas comuns a apartamentos menores e maiores, tanto faz. Doutor Eduardo, essas cobranças são estabelecidas em convenções de condomínios, é isso? Exatamente, Guaraci. A decisão deixou claro que a liberdade de elaborar uma convenção de condomínio exige que os moradores tenham boa fé e bom senso na hora de aprovarem esse rateio, tá? A ponto de não desvalorizar os imóveis de área maior. Tá. Em caso de ajuizamento necessidade de ajuizamento dessa ação judicial, para rever essa cobrança de taxa condominal, quem paga esta conta? Quem paga essa conta é o condomínio. Condomínio mesmo, geral. Condomínio. Em outras palavras, isso vai vir discriminado entre as despesas. Tá. Condomínio. Para finalizarmos, né, doutor Eduardo e doutor Alberto Rosman, qual seria a sugestão do Garcia e Garcia Advogados Associados não só para os moradores dos apartamentos maiores, mas também para os condomínios que enfrentam esse problema, né? Agora sim, a gente sempre sugere uma composição amigável. Isto é, antes mesmo de entrarmos pela via judicial, solucionarmos esse problema através de uma reunião de condomínio. A gente convoca uma reunião de condomínio, a gente vai lá representando esses moradores de áreas maiores. Claro. E a gente tenta convencionar primeiro essa redução ali na via administrativa. Um acordo entre si, isso, entre ambos, um extrajudicial, né? Para evitar todo aquele desgaste processual para as partes. Olha só, então a gente voltou a falar aí no nosso Atualidade Jurídica, na parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados, nós voltamos a falar sobre esses problemas de condomínios, as cobranças diferentes que são para as coberturas e para os apartamentos de uso comum, não é isso? Perfeito, exatamente isso, Garcia. E o Garcia é especializado nisso. As pessoas que estão nos assistindo têm que procurar vocês, não é isso? Sem dúvida. Como o doutor Eduardo falou, o mais importante é prevenir o litígio, Claro. já que a maioria dessas pessoas, elas não buscam ressarcimento, elas buscam sim uma composição justa do pagamento da sua cota. Que fique bem para todo mundo. Que fique bem para todo mundo, sem dúvida. Que beleza. Então tá, nós lembramos aí, você que está nos assistindo, que o Garcia é especializado no que faz. Aliás, é completo no que faz, né? Está aí para resolver o seu problema. Se tiver qualquer dúvida, é só ligar para 21 01 5151.
e resolver todo o seu problema. Não é isso, doutor? É isso aí. Obrigado, doutor Eduardo. A gente que agradece. Obrigado, doutor Muito Alberto. obrigado. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, então. Vamos ao intervalo comercial. Em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.